Eu sei que eu tô sumido, mas eu tenho motivo, tá? Eu fiquei mais ou menos um mês sem publicar aqui nesse canal, né? E fiquei um mês, como tá aí no título, buscando novas fontes de renda, né? Como uma forma de segurança mesmo, né? Sem ficar dependendo de uma só, né? Afinal, eu tenho planos bem grandes para o final desse ano e para o próximo ano. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre as fontes de renda que eu fui atrás, o quanto eu ganhei com cada uma delas, quais foram, como foi. Então, eu quero detalhar bastante disso só nesse vídeo, para vocês entenderem, né? Então, por isso eu coloquei esse título aí bem chamativo. Bom, a começar de tudo, né? Todos já sabem que eu já fiz um vídeo aqui no canal que fala que eu não estou mais trabalhando com cash on delivery, né? Eu vi um pessoal que me perguntou por isso no meu particular, no meu Instagram também, né? Eu não consegui responder todo mundo, mas eu vi lá, teve bastante gente que perguntou, né? Se eu ainda trabalhava com cash on delivery. E pessoal, a realidade é que eu não estou trabalhando mais com cash on delivery, tá bom? Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o porquê, tá? O porquê que eu não estou trabalhando mais com isso. Mas de eu não estar trabalhando com isso não significa que não está compensando, tá bom? Porque eu conheço um amigo mesmo que até hoje ele trabalha somente com cash on delivery. Então foi uma escolha minha, foi uma coisa que eu optei por seguir um outro caminho, né? Como eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando só sobre isso. Então, depois que eu saí, quando eu estava saindo do cash on delivery, né, desde aquela época, eu já estou trabalhando totalmente de casa, né, então, hoje em dia eu não sou CLT, não sou nada, então eu trabalho totalmente de casa, sou autônomo, né, e a minha transição para minha primeira fonte de renda, depois que eu saí do cash on delivery, foi basicamente, eu não sei se eu estou olhando para o ponto certo, tá, acho que eu tô. Foi basicamente edição de vídeo, como eu comentei aqui no canal também nos vídeos mais recentes aqui, né? Eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, né? E tem um amigo que eu trabalhei junto com ele, né? Eu tô fazendo criativos para ele hoje, né? E eu vou falar como que tá, né, essa relação com esse cliente meu. E nesse meio tempo também eu trabalhei já com cliente gringo também. Inclusive eu já até falei sobre isso aqui no canal também. Trabalhei com cliente gringo. Hoje em dia não trabalho mais com esse cliente, tá? Porque esse cliente no começo foi muito bom, tipo, a primeira experiência para ganhar em dólar, poxa, foi incrível. Mas acabou que esse cliente começou a ficar muito exigente e exigir cada vez menos no pagamento, entendeu? Tipo aquele cliente típico que quer pagar pouco e exigir muito, sabe? Então, esse cliente eu já dropei ele, já não trabalho mais com ele, né? Cliente gringo. Para vocês terem ideia, meu cliente brasileiro já me pagava melhor que esse cliente gringo. Então, mas isso também não significa que você trabalhar com cliente gringo não compensa. Muito pelo contrário, compensa demais, né? Esse primeiro cliente gringo, por exemplo, para mim serviu muito como experiência, né? De como que é a negociação, como que é você vender o trabalho para uma pessoa de um outro país, com outros costumes, outra cultura. E spoiler que não é muito difícil, tá? Não é difícil, se você fizer esse trabalho com auxílio de IA, você consegue de boa, né? E, cara, isso só me mostrou que eu preciso prospectar cada vez mais, né? Então, existem clientes e clientes, é igual aqui no Brasil, cara, você vai achar cliente bom, cliente folgado, cliente ruim, mas aqueles clientes que são muito bons. Eu, por exemplo, fora esse cliente gringo, só tive clientes bons, né? Então, salva pouquíssimas exceções, tá? Que eu já não trabalho mais hoje. Mas eu só trabalho hoje com cliente bom, não tenho nada que reclamar, né? E com a edição de vídeo hoje, eu estou trabalhando para dois clientes principais. Os dois são brasileiros, né? Então, um cliente é um rapaz que eu já conhecia já há um bom tempo atrás, né? Ele é um produtor de um produto bem famoso no Brasil. Então eu comecei a fazer criativos para eu vender o produto dele como afiliado.
E aí, de repente, eu mandei um criativo desses para ele, perguntei, olha, tá bacana? E ele falou, poxa, você não quer trabalhar comigo não? E aí a gente começou a fechar uma parceria, sabe? E tem um outro cliente meu também, que eu trabalho aqui no Brasil, que ele é dono de uma empresa, mais ou menos perto de onde eu trabalho. E aí eu já trabalhei com ele no passado. Então ele sabe do meu potencial com edição de vídeo e aí ele me contratou para mim poder editar uns vídeos para ele também, né? E esse rapaz que eu edito, esse primeiro cliente que eu faço edição de vídeo com IA, criativos com IA, esse cliente eu tiro com ele por volta ali dos 3.000 por mês, né? Com criativos com IA. E o outro cliente, que é meu amigo de uma empresa aqui mais ou menos perto, eu tiro com ele 1.000 por mês. Mas também porque esse cliente que eu tiro 1.000 por mês são vídeos bem mais simples, né? Claro, obviamente, eu tô fazendo um preço bem baixo para ele, tá? Mas é por consideração mesmo, sabe? Eu também não tinha muito, assim, pretensão de... Tipo, foi um cliente que caiu do céu, sabe? Um cliente bom, inclusive. Ele não reclama, eu faço um vídeo simples para ele por dia, né? Mas um vídeo simples assim, eu faço um roteiro, faço uma edição legal, uns cortes, transição. Só que isso tudo é tipo vídeo que eu faço em 30 minutos ou menos, sabe? Então, é um cliente que é muito bom para mim também. E essas duas rendas hoje me rendem aí mais ou menos uns 4.000 por mês, né? E aí, além dessas rendas, ultimamente eu passei a estudar novas fontes de renda também. Uma delas foi o TikTok Shop, né? Que antigamente eu estava testando um produto que era um perfume que estava muito famoso no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar uma conta no TikTok e divulgar bastante ele, até essa conta chegar a 5.000 seguidores. Só que o que acontece? Essa conta chegou a 5.000 seguidores e esse perfume já estava ficando saturado. Então, de 5.000 seguidores que eu ganhei nessa conta, eu vendi 2, 3 perfumes no máximo. E aí eu deixei essa conta abandonada. Então, recentemente, o que eu fiz? Eu repensei, cara, e se eu utilizar todo esse meu conhecimento com o criativo com IA e começar a trabalhar com produtos diferentes que estão mais em alta, né? E aí, cara, foi tiro na certa. Eu peguei um outro produto muito bom com uma dor forte, né? Que é voltado para o público masculino. E eu comecei a fazer criativo para ele. E boom, um criativo estourou com uns 120, 130 mil visualizações. Teve uns 18, 20 vendas. E assim, a comissão dele foi bem baixa, mas ele rendeu ali por volta dos 100 reais ali no TikTok Shop, sabe? E cara, aquilo ali, tipo, de eu voltar aquela conta do nada, já foi algo surpreendente pra mim, sabe? Já deu 100 reais, assim, com um vídeo só, tipo, que eu publiquei do nada, tive uma ideia do nada. E aí simplesmente deu certo. E o que acontece? Desse vídeo também eu comecei a produzir mais, né? Depois desse vídeo teve poucos que deram uma visualização legalzinha, né? Mas eu consegui vender um produtinho ou outro ali. No Dia das Mães eu vendi um produto também, ganhei uma comissão legal até. E recentemente também eu tô continuando, né, investindo nessa fonte de renda. Ainda não é muita coisa, né? Ainda é uma coisa que tá no começo ainda, eu digo assim, porque, né? Poxa, 100 reais no mês ainda tá no começo, mas eu já vi o potencial que isso pode ter, né? Se você trabalhar direitinho com diferentes produtos em alta, né? E cara, por enquanto eu não tô fazendo nenhuma automação nesse TikTok Shop, então não tô mexendo com automação. Sei que tem bastante gente que faz automação para gerar os vídeos e também para publicar, né? Eu por enquanto não tô mexendo com isso porque a automação hoje em dia tá derrubando muita conta, então não quero ter esse tipo de dor de cabeça, tô fazendo tudo manual mesmo. Mas claro, vai chegar uma hora que eu vou precisar escalar, né? E é nessa hora aí que eu vou precisar tomar uma decisão, né? Mas isso é um pouquinho mais para frente. Primeiro eu tô crescendo essa conta no TikTok Shop, né? E além disso, né, eu falei de edição de vídeo com 2 clientes,
falei de mais um que é o TikTok, que estou começando. Tem o YouTube também, só que o YouTube eu não ganho nada com ele, eu simplesmente só estou postando, né? Até porque, como vocês podem ver, o canal ainda não tem mil inscritos e também não tem horas assistidas o suficiente, então por enquanto ele ainda não é monetizado. Mas um dia, uma hora, talvez um vídeo ou outro viralize e aí eu posso criar minha quarta fonte de renda, né? Mas, cara, pelo que eu tô me lembrando, são somente essas três mesmo, por enquanto, tá? Essa quarta eu tô trabalhando, né? Inclusive, eu tenho esse canal aqui agora, que eu fiquei um tempo sem mexer. E tem um outro também novo que eu tô mexendo. Um canal que é uma coisa totalmente diferente, né? Uma proposta diferente, que é falar sobre carros, vlog de carro, que não tem muito a ver com a proposta desse canal. Então, se eu fosse publicar aquele conteúdo aqui, muita gente ia simplesmente dropar desse canal, né? Porque muito provavelmente quem tá aqui quer ver sobre dinheiro, né? Quer ver sobre, poxa, como é que eu vou conseguir ganhar uma grana aqui, entendeu? Então, por isso que eu separei, mas eu tenho esse canal e tenho outro também. Os dois ainda não estão monetizados, mas são aí uma possível futura fonte de renda, né? E bom, o resumo de tudo foi isso, né? Eu tô trabalhando ainda com a edição de vídeo. É uma carga que ainda está um pouco pesada, mas que eu consigo, se eu pegar assim, por exemplo, um final de semana para mim organizar a minha rotina, eu consigo, porque edição de vídeo é o seguinte, cara, para esse cliente com IA, gerar o roteiro, né, porque é um roteiro que precisa de uma copy boa, gatilhos, CTA, tudo isso. Então, para fazer esse tipo de criativo com IA, demanda um bom tempo, né? E para editar também, mas para editar não é tanto quanto gerar. Então, o que eu estou planejando fazer? Estou planejando eu, por exemplo, pegar o início da semana para mim só fazer os roteiros e gerar as imagens e as cenas, e aí depois, no restante da semana, eu vou ir editando, né? Então, eu estou cumprindo aí uma demanda de mais ou menos uns 5 vídeos por semana para esses dois clientes, entendeu? Então, tamo aí nessa correria, né? Os vídeos com IA, cara, são bem elaborados, são muito bem feitos. Quem sabe um dia eu quero trazer ele aqui pro canal, se vocês quiserem, tiverem interesse também. E, cara, são criativos que convertem demais. Para vocês que ainda estão trabalhando aí com cash on delivery também, poxa, esse criativo vale ouro, cara. Até porque esses criativos que eu faço hoje, eles também são para cash on delivery. Só que eles são duas propostas, é cash on delivery e também o pagamento antecipado. Então funciona para os dois, sabe? E, cara, eu tô pensando em trazer esses criativos aqui pro canal para vocês verem como que eu faço, como que eu gero, como que vocês conseguem créditos com IA bem mais baratos, né, para poder valer a pena, porque, poxa, você vai comprar um plano Ultra no Google Flow, por exemplo, você paga quase R$ 800. Então eu posso trazer aqui um método para vocês, como é que eu consigo contas mais baratas, né, consigo gerar muito também para poder fazer esses criativos em massa todo mês. E isso aí também vai depender aqui, né, dos comentários, se vocês vão querer um conteúdo assim, que pode também, né, de repente você também quer trabalhar com isso, quer fazer criativos para um outro produtor que você conhece ou que você tem proximidade. Cara, é muito possível isso, tá? Porque, poxa, o produtor que eu trabalho, ele, por exemplo, ele pega os criativos que eu faço, ele testa e libera para os afiliados. Então ele já libera os criativos já validados, né? E também já tudo certinho para eles poderem subir, né? E aí eles fazem lá um vídeo tutorial. Olha, você tem que subir assim, assim, assado. E ele vai lá, sobe e começa a vender. Então, cara, esses criativos são muito bons. Um dia eu acho que vou trazer aqui pro canal. Bom, mas então é isso. Não vou estender demais aqui. O vídeo eu acho que já ficou até bem grande. Já falei até demais. Se vocês quiserem um conteúdo assim sobre como que eu crio e gero esse tipo de vídeo, né? Como que eu consigo tirar, né, esse salário grande por mês
trabalhando só como autônomo, de casa inclusive, né? Eu posso trazer aqui para o canal se vocês tiverem interesse. Fechou? Então se inscreve aí embaixo, deixa a curtida se você gostou desse conteúdo e comenta aí o que você acha, se você quer algo assim aqui. Fechou? Valeu!